Meu nome é Glenda Rubia Garcia. O tema do nosso trabalho é Leitura e Desenvolvimento Cognitivo por meio da contação de história. Como justificativa do nosso tema escolhido, é que nós notamos a facilidade de comunicação com a criança com a contação de história e também a necessidade da criança em viajar no mundo imaginário. O objetivo do nosso trabalho é o desenvolvimento cognitivo da criança, despertando nela a imaginação, a criatividade, a curiosidade, a fala, o sentimento, o convívio em grupo, fazendo assim a aula mais prazerosa e interessante, trazendo para a sala de aula e trabalhando com a criança na contação de história o lúdico. O que é o lúdico? É a ligação da atividade com a brincadeira, fazendo com que a criança brinque e aprenda, se desenvolva dessa forma, com mais prazer e interesse. A arte de contar história, ela tem o poder de reunir as pessoas. Eu já trabalhei em uma biblioteca como estagiária, fiquei fazendo meu estágio nessa biblioteca, foi muito interessante porque a gente contava histórias, a gente trazia as crianças e era um mundo que elas não conheciam até então. E foi feito um trabalho de reunir essas crianças toda semana durante um horário nessa biblioteca. E foi um trabalho que elas sentiam falta e elas pediam essa reunião, esse interesse pela fantasia, pelo conto, pelo imaginário. Então foi um trabalho muito importante, foi por isso que nós escolhemos esse tema, para desenvolver realmente a criança desde a primeira infância. Meu nome é Luciana Ingrid Fronho e dando continuação, quem mais contribuiu para a produção do nosso trabalho foi Fanny Abramovich. Ela criou a leitura simplificada, que faz com que a gente aborde a criança, inspirada nela, nas obras dela, que a gente aborde a criança de uma maneira mais simples e mais objetiva, não entrando tanto em palavras mais difíceis, falando coisas mais difíceis que atrapalha a criança a entender, interpretar e expressar o que a gente está tentando passar para ela, Ela criou a literatura simplificada, que atua na formação do imaginário da criança, na tentativa de difundir o gosto pela leitura, porque quando a gente leva a história, a contação de história para a criança, a magia, a bagunça, que a criança gosta, a brincadeira que a criança gosta, levando ali o personagem, o faz de conta, que é muito importante para a criança, para estimular a criança a imaginar histórias e realidades e principalmente trazendo, transmitindo conhecimento de regras, de disciplina, que é isso que eu acho mais importante. Uma das obras que auxiliaram no artigo foi A Arte de Contar Histórias, de Marília Rezende de Santana, que está mais ou menos interligada com todo o contexto do nosso trabalho, que é o quê? Para Marília, tem que ter magia, alguma surpresa ao leitor. E isso nos impulsiona, a levar a história para a criança de maneira que ela tenha total liberdade para entender e expressar e colocar as ideias dela e colocar o que ela está aprendendo através das historinhas, Voltando na Fanny Abramovich, ela diz, ela relata a importância da criança ouvir história desde cedo. É o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo. Que é isso que a gente tenta trabalhar através da contação de histórias, Eu fiz estágio em sala de aula e eu entendo, aprendi na prática, não só na teoria, a importância da história para a criança, para ela aprender os primeiros, o básico de convivência com as outras crianças, usando as historinhas para poder trabalhar com a criança, o entendimento, o desenvolvimento dela com mais pessoas, com mais outras crianças dentro da sala, a entender as regras, E tudo isso através da contação de história e do lúdico, Que é muito importante para a formação das crianças em sala de aula e em todas as etapas, Muito importante desde a primeira etapa, mas a contação de história pode se estender também até as crianças maiores e o ensino fundamental por diante. Meu nome é Lilian Macedo Ferreira,
nós fizemos esse trabalho e acreditamos que ele não é só importante para a comunidade escolar, porque desde que a gente começa contando uma história para uma criança na sala de aula, a gente, como eu também fiz estágio numa creche, quando eles retornam no outro dia, eles contaram para a mãe, contaram para o pai, e os pais perguntam, né? Então a gente leva a contação de história para a sociedade. E assim a gente acredita que a gente contribui facilitando a expressão, a interação da criança em relação ao mundo à sua volta. A gente coloca em várias histórias, a gente coloca a criação de fantoches, né? São momentos prazerosos. A gente mostra na expressão facial, entonação de voz. E assim eles ficam surpresos, né? Eles ficam encantados. Cria-se valores nas crianças, né? E a gente também colocou que a literatura é um grande suporte teórico para nós educadores. Não é importante só para as crianças, é importante para nós também, porque através da contação de histórias que a gente leva a criança a uma visão diferenciada, fazendo com que seu olhar crítico se construa, né? E desde criança, a gente colocando na primeira infância, como disse a minha colega, não só na criança desde pequena, mas até que ele cresça, ele vai ser criado um adulto autocrítico, né? Ele vai se tornar um adulto melhor. Pois é na leitura que você conhece muitas possibilidades, abre muitas portas para outras coisas, né? Outros assuntos. Então, conclui-se que na literatura infantil, a gente transforma o mundo real da criança, favorecendo o desenvolvimento dele integral. Desde pequeno, a gente vai curtindo nele a vontade de aprender, a vontade de ler, contando a história, ele vai tendo vontade de ler, ele vai para a sua casa, a gente faz aquele maleta viajante, né? Que a gente manda o livro para casa, os pais, e isso cria também uma interação familiar, que está tão difícil hoje, né? Com a internet, rádio, TV. Então a gente, com a contação de história, cria um vínculo familiar entre os pais, entre avós, tios e tias, né? Então a contação de história para nós foi um tema muito importante. Foi uma coisa assim que abriu para nós também outra visão, outras situações para a gente colocar na sala de aula. E tem mais alguma coisa para falar, meninas? Nós escolhemos a Fanny também como obra, e porque ela também começou a lecionar com 14 anos, da aula particulares, ela nem era formada ainda, então também ajudou muito. E também é uma coisa instigante, né? Você instiga o professor, e o professor faz isso com os alunos. Então isso também foi muito importante pra gente, abrir um leque de informações que a gente não tinha e um leque de possibilidades para trabalhar com a criança, que às vezes a gente não tem essa visão, seguindo só uma grade escolar. Então foi um trabalho muito prazeroso e muito gostoso. A gente passou a conhecer outras maneiras de poder lidar com a criança e transformar a vida da criança dentro da sala de aula, entendeu? Então, como pedagoga, eu acho que foi um trabalho muito importante, que também mudou muito o nosso jeito de pensar, a nossa visão em relação ao trabalho que a gente está seguindo agora. Sim, e também a questão de você pegar a história e transformar a história naquilo que você está querendo passar. Como eu tinha dito, a questão das regras, a questão da convivência com o amiguinho, a questão do respeito com o amiguinho. Então você pega uma história e pode ser a mesma história, mas trazendo vários tipos de interpretação e assim, sempre usando de meios, né, para chamar atenção, como a minha colega disse, hoje em dia com a tecnologia, as crianças estão perdendo esse estímulo do faz de conta, a imaginação, a criatividade. E esse trabalho trouxe pra gente, né, uma maneira de ver outras maneiras de chamar a atenção da criança, né? Porque a criança, ela segue uma cartilha infantil de criatividade, de curiosidade para lidar com as coisas e entender as coisas. Então, para nós, né, que estamos agora começando nessa carreira de professoras e entender isso foi muito importante mesmo. A gente trazer essa questão aí da criatividade dos meios para poder trabalhar com a criança. A gente entendeu que a arte da literatura e de contar a história reúne as pessoas, né? Então faz com que as crianças se interessam, a magia, a fantasia. E nessa magia, nessa fantasia, como a Lilian disse, é o desenvolvimento integral da criança. É ali que ela vai formando seu desenvolvimento. Então, foi muito interessante, muito prazeroso para nós.